E aí, salve, salve galera, tudo bem com vocês? E aí, estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Vamos falar hoje sobre TCE, trauma crânioencefálico. Vamos falar sobre TCE hoje, mais uma live aqui. Se eu não estou enganado, nossa, tá tão corrido que acho que essa é a primeira live do ano, cara. Ainda nem é uma live assim planejada e tal, né? Então vamos falar tudo o que você precisa saber sobre TCE. Vamos falar oi pra galera que vai entrando aí. Já clica aí no botãozinho do aviãozinho aí, já vai mandando isso pra galera. Vamos fazer todo mundo entrar aqui. Na verdade, assim, galera, pra quem tá me acompanhando já me conhece e tal, mas tem muita gente que não me conhece ainda. Então vamos ver até onde essa live vai chegar, né? Meu nome é Gilberto Leite, eu sou enfermeiro de formação, especialista em urgência e emergência, MBA em UTI adulto com ênfase em cardiologia e atuo aqui no SAMU da região oeste de São Paulo, no município de Itapevi, na regional oeste aqui, tá? Além de outras porradas de trabalho que eu faço, mas não vem ao caso. O que eu quero falar para você é que eu participo de uma dezena de grupos de WhatsApp. E hoje, um dos grupos de WhatsApp foi muito legal, a gente teve uma discussão bem salutar aí, referente ao traumatismo crânioencefálico, né? Sobre o TCE. E aí ficou aquela dúvida, poxa, o que fazer durante o TCE? Como conduzir o paciente vítima de trauma? Se eu estou no APH, se eu estou no INTRA, se eu estou falando com o paciente no suporte básico de vida, no suporte intermediário, no suporte avançado. Então, a gente discutiu bastante. Eu falei, cara, vou fazer uma live hoje, fazer um vídeo, né, explicando certinho como funciona esse processo de traumatismo crânioencefálico. E é lógico, caso você tenha alguma contribuição aí, queira comentar alguma coisa, queira colocar sua dúvida, coloca, manda aí nos comentários. A gente vai ficar muito feliz com a colaboração e a participação de quanto mais pessoas, melhor, beleza? Agora são 8 horas, a gente vai fazer uma live curta, tá? Mais ou menos uns 20 minutos apenas, não vamos ficar uma hora aqui não. Porque eu quero ser bem direto ao ponto mesmo, só falar tudo que a gente precisa saber sobre o TCE. Então vamos lá, rapidão. TCE, traumatismo crânioencefálico, é quando nós temos uma pancada na cabeça ou pelo menos um chacoalhar na cabeça, né? Às vezes a gente não precisa, o paciente não precisa necessariamente bater a cabeça, só dele chacoalhar com muita intensidade já pode gerar um tipo de traumatismo crânioencefálico do tipo de uma concussão, por exemplo, tá bom? Concussão, quando só chacoalha o cérebro lá dentro da cachola, beleza? Uma forma mais popular de você avaliar a gravidade do traumatismo crânioencefálico é através da escala de Coma de Glasgow, e você pontua ela de 3 até 15 pontos e você consegue avaliar ali a gravidade do traumatismo crânioencefálico. Se tiver uma escala de 12 a 15 é um trauma leve, de 9 a 12 um trauma moderado e menor ou igual a 8 um traumatismo crânioencefálico grave. Nesses traumas graves, o paciente seria mandatário o paciente receber uma via aérea avançada para esse paciente, aí um tubo endotraqueal ou minimamente uma via aérea supraglótica para esse paciente aí, beleza? Bom, fato é, a questão levantada hoje lá no grupo foi o seguinte: como que eu vou conduzir a pressão arterial do paciente vítima de TCE? Então, para poder responder essa pergunta, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é da doutrina de Monro-Kelly. Doutrina de Monro-Kelly. O que isso diz? A doutrina de Monro-Kelly mostra pra gente que dentro do conteúdo intracraniano a gente tem apenas 3 coisas: cérebro, sangue e líquor. Só tem isso. Massa, né, massa cefálica, líquor e sangue. E tudo isso daí em perfeita homeostase garante uma pressão intracraniana ideal. Se algum desses fatores se eleva, os outros 2 componentes tentam reduzir para poder manter a homeostase, né? Então, por exemplo, o paciente tem um edema cerebral, então ele vai chegar menos sangue na cabeça e o líquor, a produção de líquor do plexo coroide vai diminuir para poder garantir uma mesma pressão de perfusão cerebral. No entanto, no trauma crânioencefálico, o que pode acontecer, o que acontece geralmente, é uma elevação da pressão intracraniana. É normal isso acontecer, tá? A pressão intracraniana de qualquer pessoa que está me assistindo agora, a minha, é de 0 até 10 milímetros de mercúrio, né? 0 no repouso absoluto, né? Num sono profundo, até 10, até 15
milímetros de mercúrio. Agora, quando a gente pega um paciente vítima de trauma crânioencefálico, aí são tolerados valores até de 20, até 25 milímetros de mercúrio, pode acontecer de chegar a essa pressão intracraniana. Qual é o problema disso, professor? O que acontece quando eu tenho uma pressão intracraniana elevada, né? Uma hipertensão intracraniana? Acontece o seguinte, existe uma formulinha, que é a fórmula da pressão de perfusão cerebral. Como que o sangue chega no cérebro, tá? Através do polígono de Willis, lá, toda aquela coisa. Então, como é que o sangue chega no cérebro? A pressão de perfusão cerebral é igual à sua pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Então, para garantir uma pressão de perfusão cerebral boa, você precisa obrigatoriamente ter uma pressão arterial bacana, né, satisfatória, e seria em torno de 70 até 100, e pressão arterial média, tá? Não é da sistólica, não. E uma pressão intracraniana de em torno de 10. Daí com isso você perde um pouquinho e garante a pressão de perfusão cerebral, tá? No traumatismo crânioencefálico é óbvio que a pressão intracraniana vai subir, porque pode acontecer um edema cerebral, algum tipo de sangramento, como um hematoma epidural, um subdural agudo. Então vai fazer a pressão intracraniana subir um pouquinho. No caso do paciente saudável, né, a fisiopatologia desse processo vai fazer com que haja uma hipertensão nesse paciente. Então, a pressão intracraniana sobe e a pressão arterial média também, para poder garantir pressão de perfusão cerebral. Isso é o que tem que acontecer, isso vai acontecer, tá? Então, você tomou uma pancada na cabeça, a pressão intracraniana vai subir e para garantir pressão de perfusão cerebral, você precisa que aumente a pressão arterial média. Isso é normal. Então, nesses casos, a gente não precisa se preocupar com a hipertensão do paciente, porque a hipertensão do paciente vai ser boa, vai ser benéfica para poder garantir que o cérebro receba sangue, tá ok? Mas é lógico que tudo tem um limite, né? Então, os estudos comprovam que uma pressão arterial sistólica de até 180 milímetros de mercúrio, ela não precisa ser medicada, você não precisa tratar essa pressão intracraniana, essa hipertensão arterial não precisa ser tratada. Agora, valores acima de 180, 200, 220, 260 milímetros de mercúrio, aí sim, de sistólica, aí sim você precisa reduzir um pouquinho a pressão arterial desse paciente através de medicamentos e tal. Mas o ponto é, não precisa se preocupar com a hipertensão do paciente, não precisa se preocupar com a hipertensão do paciente vítima de TCE. A pressão arterial dele vai subir mesmo. Outras coisas que vão acontecer com o paciente com hipertensão intracraniana: alteração da fotorreagência pupilar e anisocoria. São dois fatores pupilares que podem acontecer que demonstram que o paciente tem uma hipertensão intracraniana, mesmo sem ter nenhum catéter dentro da cabeça do cara. Clinicamente dá para você imaginar isso daí. Outra alteração no padrão respiratório. Então ele vai começar a fazer a respiração de Kussmaul ou Cheyne-Stokes, né, Biot, vai fazer respirações com padrões ventilatórios irregulares. Então ele vai alternar em bradipneia e taquipneia, né, não vai ter um ritmo regular respiratório. E para completar, a gente tem uma bradicardia. Né? Então o paciente vai fazer uma bradicardia, geralmente assintomática, mas ele vai fazer uma bradicardização, frequência abaixo de 50 batimentos por minuto. Esses três fatores, bradicardia, alteração do padrão respiratório e hipertensão arterial, compõem, né, esses três pontos compõem a tríade de Cushing, que é uma forma clínica de você avaliar que o paciente vítima de traumatismo craniano está com hipertensão intracraniana. Tá ok? Então o que a gente precisa deixar bem claro, eu não preciso tratar hipertensão no paciente. A hipertensão no paciente vítima de trauma, ela vai acontecer. Ele vai ficar hipertenso e isso é bom para manter pressão de perfusão cerebral. É bom, mas tem um limite, né? Então até 180 de sistólica, não precisa se preocupar, vai ser tranquilo, vai ser light, tá? Outras coisas que a gente pode fazer pelo paciente. Para poder melhorar essa hipertensão intracraniana dele, né, evitar maiores danos, a gente precisa tomar alguns cuidados, mesmo no suporte básico de vida, tá? Então, primeiro cuidado importante, cabeceira a 30 graus,
tá? A cabeceira do paciente a 30 graus. Ah, professor, mas o paciente vítima de TCE é um provável TRM. Sim, aí você vai levar a maca inteira, vai levar a prancha toda. Você não vai levar só a cabeceira mesmo, né? Só o pescoço do paciente. Você vai levar ele com a prancha, com a cabeceira inteira, até deixar ela a 30 graus, tá? 30 graus seria na maca convencional, nesse tipo de maca aqui, seria a primeira altura dela. Então a primeira altura dela aqui, ó, já está a 30 graus, tá certo? Outra coisa que é importante, o colar cervical ele tem que estar muito bem colocado, o tamanho certo. Ele não pode ficar apertado. Se o colar cervical estiver um pouquinho apertado, é melhor deixar sem colar cervical e manter o controle cervical apenas manual, tá? Porque o colar cervical ele pode reduzir o retorno venoso pelas veias jugulares e piorar a hipertensão intracraniana. Então o colar cervical ele não pode ficar pressurizando o pescoço do paciente, tem que ficar ele do tamanho exatamente adequado para o paciente. Nem sempre isso é possível, né? Às vezes o colar fica, mesmo o colar do tamanho certo, fica um pouquinho mais apertado e tal. Então, nesse caso, precisaria deixar sem colar e manter a estabilização cervical apenas manual. Outro fator característico importante aí para poder fazer o controle dessa hipertensão intracraniana do paciente é fazer uma hiperventilação para ele. Então, o paciente que está um pouquinho rebaixado, você pode fazer o uso de BVM, né, o AMBU, ventilando esse paciente a cada 3 segundos uma ventilada. E aí você vai dar uma hiperventilação nesse paciente. Tá? O normal, né, de ventilação no adulto é uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Mas no paciente com hipertensão intracraniana, você pode hiperventilá-lo, uma ventilação a cada 3 segundos. Quando eu hiperventilo, eu melhoro, né, a expiração de CO2, e o CO2, quanto mais ele for mandado embora, melhor para o paciente, porque o CO2 ele é um importante vasodilatador, né, venodilatador. Então, quanto mais ele vasodilata, piora o edema cerebral. Então, quanto menos CO2 eu estiver circulando, mais eu controlo essa hipertensão intracraniana. A colega está perguntando, a enfermeira Patrícia Lopes, seja bem-vinda à nossa live, e está perguntando o nome da síndrome novamente. Claro, sem problemas. Chama tríade, não é síndrome, é tríade de Cushing. C-U-S-H-I-N-G. Cushing, né, escreve. Tríade de Cushing. Cuidado com a síndrome, porque existe uma síndrome chamada síndrome de Cushing, que está relacionada com abuso de corticoide e tudo mais. Mas a tríade de Cushing, ela está relacionada com a hipertensão intracraniana, tá? Então alguns cuidados podem ser tomados. Manutenção da cabeceira a 30 graus, cuidado com o colar cervical, não deixar ele apertado de jeito nenhum para garantir o retorno venoso ideal. E, se possível, uma hiperventilação. Isso tudo é cuidar de suporte básico de vida. Agora, no suporte avançado de vida, aí outras coisas já podem começar a ser introduzidas, como, por exemplo, o manitol, que também é um soro, né, um fluido, um líquido osmolar, que vai fazer com que, vai impedir, na verdade, que tenha um edema cerebral muito severo. Então ele reduz aí o edema cerebral por causa da osmolaridade do manitol, né? Ele acaba fazendo um efeito até diurético, enfim, então o manitol pode ser interessante. Mas mesmo no APH, a gente não fica muito preocupado com relação ao uso de manitol não, tá? Agora, a gente se foca mais nos cuidados básicos mesmo, até porque não adianta nada avançado se o básico não for bem feito, tá? Outra coisa que a gente precisa lembrar, o traumatismo crânioencefálico, ele precisa de um centro de referência com tomógrafo, né? Às vezes mesmo um trauma leve, lá, o cara Glasgow 14, ele precisa de um centro com tomógrafo para poder ser avaliado adequadamente, né? Então o paciente que apresentou alguns sinais aí, como convulsão depois do TCE, como desmaio, como, né, irresponsividade, vômitos, amnésia lacunar. Então esses pacientes, né, é importante, pode ser necessário fazer uso de uma tomografia computadorizada para impedir, deixar passar desapercebido algum tipo de sangramento intracraniano, alguma outra contusão cerebral, ou alguma outra coisa nesse sentido, tá? Galera, no caso da hipertensão, eu quero deixar isso claro, tá? Porque foi esse o debate do grupo hoje, né? A hipertensão no TCE, ela é
fisiológica, ela não é fisiopatológica, ela é fisiológica. Ela vai acontecer, tá? Subiu a pressão intracraniana, sobe a pressão arterial. E subindo a pressão arterial, você garante pressão de perfusão cerebral. Lembra sempre, PPC é igual a PM menos a PIC. Pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Se a pressão intracraniana subiu, a pressão arterial média tem que subir para garantir que a pressão de perfusão cerebral aconteça, tá? Então, não precisa se preocupar em tratar uma crise hipertensiva mediante um trauma, tá? A não ser que seja uma emergência hipertensiva muito severa, a pressão arterial sistólica acima de 200, acima de 180, basicamente a linha de corte, tá? Então abaixo disso, né, 170, 160, não precisa se preocupar em fazer nada, só deixar porque isso está sendo benéfico para a pressão de perfusão cerebral do paciente. Beleza, galera? Bom, eu falei que ia ser rápido a live, no fim não deu nem 20 minutos, não sei lá quanto tempo está dando de live aqui, acho que uns 10, 15 minutos, mas de qualquer forma, caso você está assistindo isso daí, tem alguma dúvida, alguma coisa que você não ficou bem claro, alguma colaboração também, claro, né, ninguém é dono da razão, então caso você tenha algum tipo de colaboração com relação ao TCE ou queira perguntar alguma coisa, fique à vontade, coloca aí nos comentários e vou abrir também a caixinha de perguntas para vocês poderem colocar as suas dúvidas ali no Stories. E a gente vai respondendo a todo mundo, tá? A gente responde todo mundo mesmo, sério, sem zoeira, não fica ninguém sem resposta, tá? Paola tá perguntando aqui onde eu encontro seus cursos em Sorocaba. Sim, nós somos de Sorocaba, interior de São Paulo. Nós temos cursos como a CLS, PAUS, ECG, Viária Avançada, Punção Intraóssea, vários cursos bacanas. E a Paula está perguntando onde a gente se encontra. Você pode achar os nossos cursos através do site mesmo, e aí os nossos cursos eles são ministrados no Instituto Boss de Sorocaba, tá? O maior centro de referência de transplante de córnea da América Latina. O site é www.eaglecursos.com.br. EAGLE, né? Eagle de águia em inglês, eaglecursos.com.br. Tem vários cursos lá, todos os presenciais da família LS e tal, e tem também os cursos EAD. Caso você seja de longe aí, né, não dá para vir até a gente, mas tem também os cursos EAD, tem cursos teóricos sobre APH, tem cursos sobre eletrocardiograma também EAD, tá? É isso aí, Hector Franca ou França? Franca. Os cursos presenciais eles estão acontecendo, sim. A gente fez o último agora no último final de semana. Hoje saiu um decreto do governador do estado de São Paulo fechando as escolas, né? Saiu hoje o decreto. Então eu ainda preciso sentar com a equipe e ver como é que vai ficar essa questão para os próximos cursos aí de fevereiro e tudo mais. Mas saiu hoje o decreto, então a gente ainda não discutiu sobre isso. Até hoje os cursos presenciais estavam acontecendo, tá? A Carlinha, Carlinha é aluna nossa aí de vários cursos, né, Carla? Carla Almeida aí fez vários cursos com a gente também, tá? Um dos cursos que a gente tem é o curso de APH, né? Um curso que a gente está reformulando o curso de APH, transformando ele num curso mais de traumatologia do que de APH propriamente dito, tá? E a gente vai deixando vocês todos cientes da novidade aí. Beleza, galera? Então o que eu tinha para falar sobre TCE é isso, principalmente a questão da hipertensão, por que ela ocorre, como que ela vai ocorrer e precisa tratar. A gente já viu que não, que é fisiológico, que isso vai acontecer mesmo. E caso você tenha alguma dúvida ou alguma colaboração, pode colocar aí nos comentários sempre, beleza? Essa live eu queria agradecer muito a todo mundo que participou aqui, foi super... assim, sem planejamento, né? Tô no plantão aqui, tô no horário de janta aqui do plantão, deu para poder fazer esse vídeo para vocês, para poder explicar, né? Acho que é importante, quanto mais pessoas souberem dessas coisinhas, assim, esses detalhes, mais vidas poderão ser salvas. Valeu? Forte beijo, grande abraço aí. No meio virtual a gente pode ficar sem máscara, pode mandar abraço, mandar beijo. E pessoalmente não dá mais, né, por causa do corona, respeitar, mas virtualmente a gente sintam-se abraçados todos vocês aí, beleza? Muito obrigado e
clica aí, compartilha com a galera, dá o seu gostei, clica no coraçãozinho, dá o seu gostei e compartilha com a galera para todo mundo saber mais sobre isso daí. Se você gostou, compartilha, não vai dar para você só não, beleza? Valeu, brigadão, até mais.